Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar no capítulo 11 da morte dos primogênitos, que é a 10ª praga. 10ª e última praga. Então ontem nós falamos da última praga, que foi a praga das trevas, né? E aí no capítulo 11 nós vamos ver aí a praga dos primogênitos. Logo depois, né, da praga das trevas, nós vamos ver, né, aquela explosão de Faraó expulsando Moisés, dizendo: olha, não quero mais ver vocês de jeito maneira. Se eu ver, no dia que eu ver o rosto de vocês, vocês vão morrer. Né? E aí o Senhor disse a Moisés: atingirei Faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, Faraó os deixará sair do seu território. Quando por fim ele permitir que saia, praticamente os expulsará. Aí a pressa vai ser dele, né, de retirar vocês da terra do Egito. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata, objetos de ouro aos seus vizinhos egípcios. Lembra que Deus tinha dito isso para Moisés lá atrás, quando apareceu para ele lá, ainda convencendo ele da obra que estava por vir. Deus falou para eles: os israelitas sairão sim do Egito, mas levarão tudo de riqueza que o Egito tem. E aqui Deus fala para quais eram as próximas providências. Eu acho isso extraordinário, né? E Deus nos convida a dependermos dele. Mesmo que você tenha os recursos, pergunte para Deus: qual é o próximo passo que eu devo dar com isso que o Senhor tem feito chegar às minhas mãos? E aí o Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado, tanto pelos oficiais de Faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse assim, diz o Senhor: à meia-noite de hoje passarei pelo Egito, no meio ali, do Egito, morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino, em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, que sentará no seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos de todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles e os seus animais. Com isso, vocês saberão que o Senhor fará distinção entre os egípcios e os israelitas. Que coisa extraordinária, né? E aí todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando: por favor, vá embora, saia logo do Egito, leve com vocês todo esse povo que o segue, só então eu sairei. E arderá de ira. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença de Faraó. Então o recado estava dado. E aí o Senhor já tinha avisado Moisés que o Faraó não daria ouvido, né? Ou seja, por isso farei o milagre ainda mais poderoso na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos estes milagres na presença do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair do Egito. No capítulo 12 nós vamos ver a primeira Páscoa. E eu quero que você olhe com muita atenção para isso que a palavra de Deus diz no capítulo 12, porque aqui foi instituído a Páscoa, né? E a partir daqui a Páscoa ela tem um significado todo especial para nós cristãos. Então eu não aceito, e a partir de hoje eu quero que você tenha essa mentalidade de quão especial é a Páscoa. Não dá para mim aceitar que Páscoa é coelhinho, que Páscoa é ovos. Não.
Páscoa é um momento, é uma virada de chave, é uma passagem, é algo importante na nossa história. A palavra diz que o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito ainda, de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem em toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro, um cabrito para fazerem um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais, né? Um recém-casado ali, né? Com um filhinho só, a família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro, um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e ao lado das portas das casas onde comerem o animal, né? Em outras versões fala, pegará um pouco do sangue e aspergirá, passará nos umbrais da porta. Olha que interessante, nessa mesma noite assarão a carne do fogo, comerão acompanhada de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não comerão carne crua nem cozida, o animal todo, incluindo cabeça, pernas, vísceras, tudo deve ser assado no fogo, não deixe sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, ou seja, a partida está próxima. Comam, olhem para este momento como um momento especial, um momento de transição, um momento de passagem, um memorial para vocês e as gerações futuras, né? E aí ele fala, né? Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés, de cajado na mão, faça a refeição apressadamente. E pensa na empolgação, nós vamos sair daqui. Era isso que Deus queria que estivesse no coração deste povo, né? Pois a Páscoa do Senhor, nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei. Isso mesmo. Matarei todos os filhos mais velhos de todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Deus tinha avisado. E aí você deve pensar, uau, meu Deus, que desgraça estava vindo sobre o Egito. E havia um rei que foi avisado, um faraó, uma autoridade, um governo que tinha sido avisado, mas quanta dureza havia no coração. Muitas coisas padecemos nessa terra, não porque Deus quer, mas por causa da dureza do coração do homem, da humanidade que está longe de Deus. E aí executarei o meu juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Quando o anjo da morte, né? Em algumas versões fala isso. Quando o anjo da morte passar sobre a casa, né? E ver o sangue, né? Não ferirá. A praga da morte, tá? No capítulo 12, versículo 13 em diante, a praga da morte não tocará a casa de vocês, não tocará a família de vocês. E aí, leve com vocês todo este povo que o segue, só então eu sairei. E aí nós estamos vendo, né, que Deus deu cada detalhe
detalhe, né? No versículo de 14, este será o dia a ser recordado todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial ao Senhor. Esta é a lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. E aí Deus falou, esta vai ser a primeira, mas isso será um memorial, uma celebração, uma festa ao Senhor, né? Então, quando eu olho para isso aqui, para essa primeira Páscoa, não tem como eu aceitar qualquer coisa diferente daquilo que a palavra de Deus diz. E aí você fala, eu gosto tanto do chocolate da Páscoa. Como o chocolate da Páscoa? Mas saiba o que é a Páscoa e não aceite a Páscoa como apenas e tão somente ovinhos de Páscoa. Ensine isso às suas gerações. Celebre o que a palavra de Deus nos ensina. E aí nós vamos ver que no capítulo 12, né? Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios, mas quando ele vir o sangue na lateral, no alto da porta, passará sobre aquela casa e não permitirá que o anjo da morte entre em sua casa para matar vocês. 12:23, Deus da vida tem o controle sobre a morte. Então, por que eu devo temer? Você deve ter certo no seu coração que se você entregou a sua vida ao Senhor, a sua vida é dele e todos os seus dias estão sob o controle dele. A morte está sob o controle do Deus da vida. E aí nós vamos ver, então, né? Os filhos de Israel perguntaram o que significa essa cerimônia. E vocês responderão, né? Então ele está falando para gerações futuras. É o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha partido dos egípcios, poupou as nossas famílias da morte, né? Então era o memorial que eles deveriam passar. Hoje, a nossa Páscoa é além disso aqui. A nossa Páscoa é Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que tirou a morte. Estávamos condenados à morte, porque todo aquele que pecar certamente morrerá. Era essa a sentença, todo o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Então, diante disso aqui e mais o resgate de Cristo sobre nós, não tem como eu me contentar apenas com ovinhos de Páscoa. Conte isso. Deus disse aos egípcios, isso será memorial às próximas gerações, né? E aí nós vamos ver o êxodo do Egito, a consagração dos primeiros filhos. Deus diz aqui ao povo de Israel, né? Olha, antigamente vocês já sabiam que o primeiro era o primogênito, era especial, residia uma bênção especial sobre a primogenitura. Aqui tem um plus a mais, declarado por Deus no capítulo 13, né? E aí eu quero que você medite sobre esses detalhes da palavra de Deus e enriqueça a sua vida e viva através do que a palavra de Deus te diz. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos colocar diante de Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.